E eu acho que aqui, se a gente não passar a olhar mais os jogadores, quando chegam na base de uma maneira diferente, eu acho que a gente vai demorar a evoluir da maneira que a gente precisa. Porque os jogadores eles chegam para os clubes de futebol com 13, 14, 15 anos já saem de casa. Muita gente é assim. E se você for analisar isso por um viés humano, fala um cara que a gente que é pai, você entregar seu filho com 13, 14 ou 15 anos para um clube de futebol, educá-lo e ter que ter os referenciais de pai e mãe, chega a ser cruel. Que os clubes eles não estão preparados para isso e não dão a atenção necessária para que esse jogador, essa pessoa consiga se constituir emocionalmente como um ser humano equilibrado emocionalmente no futuro. Então, acho que a categoria de base ela está ali muito mais para formar pessoa do que para formar jogador. Mas a gente tem um viés muito biológico da vida. Então, o cara corre, o cara pula, o cara é rápido, o cara é potente, ou o cara é técnico, ou o cara tem que corresponder às qualidades táticas que o treinador impõe ali no treinamento. Se a gente não olhar para as pessoas e para o jogador que chega de família desestruturada, sem referencial de pai e de mãe, sem muita noção de limite, eu acho que a gente vai demorar muito a caminhar. Porque esse trabalho que eu estou falando que é feito que deveria ser feito na base, é o trabalho que eu acabo fazendo no profissional. Nesse sentido, eu acabo sendo um treinador de base no profissional. Então, já mexi com muita gente nesse sentido, e graças a Deus, eu acredito que nesse sentido eu estou tendo bastante sucesso de promover gente que estava desacreditada para uma mudança de vida, de patamar. Caso assim como o Tietê, talvez um exemplo mais claro, que ficou um pouco mais conhecido, de alguém que estava muito desacreditado, poder recuperar a estima, recuperar a confiança e mudar a vida. Porque a preocupação que eu tenho com o jogador é aquela que o cara ele vai jogar até 35 anos e vai parar. Isso é uma coisa que me incomoda muito. O que a gente está fazendo para que, ao parar, o jogador tenha uma vida melhor? Para que ele não fique vivendo única e exclusivamente do poder público. Porque a saúde pública é ruim, a educação é pior ainda e a segurança praticamente não existe. Então, essa preocupação eu carrego o tempo todo. E dessa preocupação é que eu me permito a criar as coisas táticas que eu crio para facilitar para que o jogador possa se divertir no campo, possa jogar bem e possa viver bem em comunidade. Porque um time de futebol nada mais é que uma comunidade que a gente precisa conviver bem. Porque o problema do futebol não é muito a metodologia de treino, é você ter coragem para fazer as coisas, poder ter criatividade, e uma criatividade onde você não tem prazer, não tem alegria, ela se afasta de você, ela vai embora. A criatividade ela se aproxima dos seres que estão leves para poder fazer aquilo. Qualquer trabalho é assim. A gente não consegue dar conta de tudo. Mas a intenção, acho que ela é muito importante. Ter a intenção de poder ajudar. Porque o futebol ele é feito, acho que para o jogador e depois para o torcedor. Nesse binômio que a gente trabalha. Então, me considero um prestador de serviço para os jogadores e para os torcedores. Eu procuro criar e dar conta daquilo que está na minha frente para o jogador sentir prazer. Então, essa preocupação que eu tenho em fazer o jogador sentir alegria, porque a alegria do jogador é aquela que vai passar para a torcida, e que vai passar para as pessoas que gostam do jogo, que vai criar uma nova geração de seres apaixonados pelo futebol. E se a gente empobrece o jogo, se a gente não traz essa alegria para o jogador, esse prazer, eu acho que a gente vai definhando. Então, aí você vê o Ajax jogando dessa forma, e às vezes a gente praticando um jogo que está vinculado ao resultado. Como se jogar só se defendendo fosse garantia de resultado, e não é. A gente sabe que não é. Porque a gente acha que pode perder o jogo, mas a gente não pode perder o que a gente tem de melhor, que é a capacidade de ir além do resultado final do jogo. Vocês sabem que nós, treinadores, o status quo vigente aqui no Brasil, acho que no mundo também é assim, mas aqui é muito desse jeito. É uma máquina de moer gente, é uma máquina de moer jogadores, que a gente viu muito jogador talentoso morrer, alguns no início, outros no meio do caminho, porque não consegue lidar com a imensa pressão que tem, e muitos treinadores também. É aquele negócio, aquele movimento que as pessoas fazem. Às vezes te endeusam e depois te colocam no inferno. E a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para saber aquilo que está certo, daquilo que está errado e seguir a nossa trajetória.